Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and type away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and... Olá, meu nome é Andressa Marcelini, é um prazer estar recebendo você aqui neste canal. Hoje é dia 5 de julho, terça-feira, e agora já é 11 e alguma coisinha, 11h10 por aí. Eu levantei hoje às 8h30 e eu já fui fazendo algumas coisas que eu mostrei pra vocês. Eu fui organizar as minhas anotações, que elas estavam muito bagunçadas, e eu tava me sentindo meio perdida pra saber qual matéria já tava completa, os estudos, qual ainda faltava, enfim. E aí eu já organizei tudo certinho. Eu tô um pouco gripada, então relevem a minha voz se eu ficar meio fanha. O plano pra hoje é o seguinte: eu tenho que terminar os simulados ali que eu comecei. E aí eu tenho um problema que eu não consigo chutar em simulado, eu não gosto, porque parece que eu tô desperdiçando questão. Então eu não vou fazer isso, não consigo, eu prefiro deixar a questão em branco, porque chutar pra mim, se eu acertar pra mim ainda é errar. Então tanto faz, já conto como errada mesmo. E aí eu tento aprender como resolver aquela questão pra não precisar errar no próximo. Então é isso que eu vou fazer. E eu também não terminei o simulado que eu tava fazendo na semana passada, faltou algumas questões, muitas questões. My favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and type away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na na na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na na na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Bom, agora já é umas 3h10 mais ou menos, e eu tava fazendo algumas questões, corrigindo, né, o simulado, vendo por que eu não consegui resolver as questões. E tem 3 assuntos que eu tenho que ver, e eu não gosto. Que é soluções, dilatação térmica, tipo geradores, potência elétrica, essas coisas. E aí, só que eu tô muito cansada. Eu odeio essa parte, mas eu preciso. Então eu preciso fazer muitas listas de exercício desses conteúdos, porque é o que eu tô errando. Só assim de olhar na prova já me dá um desespero de leve, então eu tenho que treinar a fazer pra não me desesperar
no dia da prova, porque eu não preciso ter medo da questão, eu preciso aprender a fazer ela. E é isso. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou dar uns 20 minutinhos de descanso e depois eu vou tentar fazer uma lista de questão do assunto. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like Hoje é dia 6 de julho. Ontem eu estudei durante o dia de forma picada. Eu gravei alguns takes de estudo pra vocês. Acabou que no final eu surtei muito, porque eu fui mal no simulado e na parte de naturezas, né? Eu tenho mais dificuldade em física. E aí eu simplesmente, assim, surtei, eu não queria mais nada, já queria desistir de tudo, queria largar a mão de tudo. Aí a gente começou a conversar lá no grupo sobre como tava todo mundo se sentindo, né? Porque quando não chega essa parte, a gente já começa a ficar meio capengo, xoxo, anêmico. E aí a gente tava se apoiando, tipo, motivando um ao outro, porque... Sério, chega... é muito difícil mesmo. Falaram sobre o simulado que eu tava fazendo, que realmente ele era um pouco mais difícil e que tá tudo bem. Às vezes a gente ir pro simulado sem ter total uma base solidificada, acontece isso e que tá tudo bem. É só continuar treinando. E aí teve um menino, eu não vou falar o nome dele, né, não sei nem se pode. Ele também nem sabe que eu tenho um canal. Enfim, que é muito inteligente, me ajudou, ele resolveu a questão e me explicou de uma forma que eu consegui compreender, então, né. E as questões que eu tinha errado eram questões que eu não tenho facilidade e que eu não tinha feito lista de exercício ainda, né, então eu tava querendo um milagre. Depois de muito surto, muito choro e desespero, estamos aqui, né, pra continuar nessa luta. Então eu ainda tô me recuperando desse surto. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, comecei a estudar só à tarde e estudei física até agora. Agora eu vou estudar com meu namorado por videochamada pra ver se me motiva, né, um pouco mais. E aí eu tô fazendo muitas questões. Eu falei pra vocês que eu tô estudando por esse método de questões. Procuro correção da questão quando eu erro e não sei fazer. Física é muito só fazer questões, né? E a teoria que eu erro, eu tô fazendo flashcard. E, no geral, eu tento decorar as fórmulas. Aí eu também tô fazendo flashcards aleatórios pra treinar. Lembrar de coisas importantes, tipo, por exemplo, ontem eu tava fazendo alguns de história e de biologia. E tem alguns que são gerais, que é de simulado que eu errei, e aí eu faço só com as questões do simulado mesmo. Mas assim, num contexto bem geral, eu não tô muito feliz não com os meus estudos. E tô querendo estudar mais. Enfim, então é isso aí. Eu vou agora estudar e vou mostrar pra vocês. Provavelmente eu vou ficar nessas aí de naturezas e exatas. Como eu ainda não tô assinando o estuda.com, não sei se eu vou assinar. Eu tô agora indo fazer o simulado, que eu já fiz a quantidade de questões que eu tinha que fazer no estuda.com, que era 21. E agora eu vou fazer o simulado, né, pra conseguir fazer mais questões, óbvio. E talvez depois eu assista algumas videoaulas de história sobre a história da África, porque caiu umas questões sobre num simulado. Acho que foi no simulado. E aí eu errei, porque eu não tenho a mínima ideia. Na verdade, de história, assim, eu já associei a do Brasil, que é a que eu tava estudando. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço flashcard. Eu começo com ele assim na frente, eu escrevo a matéria e as questões, né? E as questões eu coloco o básico, porque eu preciso saber o básico, sabe? Que é quando aconteceu, né? Quando ocorreu o assunto, o que foi, quais antecedentes, quais benefícios teve, se teve benefícios, e quais motivos, e aqui eu adicionei quais tratados econômicos no Brasil. Mas esse daqui, ó, sobre revoltas separatistas que eu fiz. Ele pergunta o que foi e quando ocorreu, quais foram, qual foi a influência da Inconfidência Mineira, qual foi a influência da Conjuração Baiana, coisas que podem vir a cair no Enem, certo? Então eu pego eles e misturo mesmo e vou tirando as perguntas e vou respondendo.
certo? E aí na hora de organizar, eu organizo eles por tamanho, porque senão, né, fica uma mistura. Ó, a pergunta na frente e as respostas atrás. Esse aqui foi de um simulado que eu fiz, como eu falei, eu escrevo simulado. Esses daqui são sobre assuntos específicos. And on the days when she's miles away, I can still see her face. I guess I'm a ghost and she is a dream, the most beautiful thing I've seen. And she's just out of reach. She's just out of reach. She's not too accepting, but I hope to be her one exception someday. But someday seems so far away. Yeah, I'm just in atmosphere, heartbroken, you never know, 'cause you never know I'm here as she basks in our thunderous cheers. When it is getting harder to mask these feelings that I harbor for her, 'cause she's just out of reach, even when she's right in front of me. And on the days when she's miles away, I can still see her face. I guess I'm a ghost and she is a dream, the most beautiful thing I've seen. And she's just out of reach. She's just out of reach. Oh, my heart's in a cast, but it's a terrible actor, 'cause my emotions are kept in the background every time I get close and our eyes connect. I know how it goes, but I love to forget that she's just out of reach, even when she's right in front of me. And on the days when she's miles away, I can still see her face. I guess I'm a ghost and she is a dream, the most beautiful thing I've seen. And she's just out of reach. She's just out of reach. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom, I yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and type away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Hey, woo, oh, na 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 na, woo, oh, oh, na 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 na, woo, oh, na 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 na, woo, na na na, woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside. Hoje já é dia 7 de julho e agora são 8 e alguma coisa. Eu já tomei café da manhã, eu já lavei a louça e eu vou começar agora um bloco de questões. Eu decidi que eu vou começar a me organizar assim porque eu queria testar um método diferente, sabe? Eu tava achando que meus estudos não estavam rendendo e eu pensei, preciso quantizar o que eu estou fazendo. E aí, quantificar o que eu estou fazendo. Sabia que tinha alguma coisa de errado com a palavra que eu disse. E aí eu decidi que eu vou fazer blocos de questões.
porque vai ficar mais visual e eu qualifico o meu estudo pelo que eu estou vendo. Então, se eu fiz muita questão, ótimo. Se eu acertei muita questão, ótimo. Se eu estudei bastante horas, ótimo. Agora, se eu errei as questões, péssimo, entendeu? É por essa lógica aí, por isso que eu surto direto. Inclusive, esse estúdio vlog tá sendo um estúdio vlog de surtos, né? Enfim, vou fazer blocos de questões. A princípio eu tenho 15 de química pra fazer, 15 de física e, se tudo der certo, 15 de matemática. E aí, se eu conseguir fazer tudo isso agora de manhã, provavelmente vou conseguir, eu vou fazer redação à tarde. Que eu preciso fazer redação, né? Para eu conseguir quantificar o meu estudo, eu instalei a extensão do Forte no meu computador, porque eu tenho o Forte no meu celular. Mas como eu fico gravando para vocês, eu não consigo utilizar ele. Então, eu baixei ele no meu computador, a extensão, e eu vou botar lá para ver quantas horas eu tô estudando, para saber se eu tô de palhaçada ou se tá tudo dando certo, né? E vai ser isso. Então, de química, as 15 questões que eu vou começar com química, eu pretendo começar com... Eu acho que eletroquímica, cara. Eu tenho muita dificuldade em eletroquímica. Esse lance aí de pilhas, ânodo, cátodo, é terrível. E talvez... Não, eu acho que eu vou fazer as 15 de eletroquímica só, porque é pra fixar bem. Então, vai ser isso. Vamos lá. Just a little less mundane. Oh, I can stay inside and take away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Hey, woo, oh, na 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 na, woo, oh, oh, na 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 na, woo, oh, na 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 na, woo, na na na, woo, na na na. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. 'Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make